Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o texto que eu quero comentar com você nesse vídeo. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, 12º dia. E está escrito lá em João capítulo 8, versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa é uma das declarações mais fortes que Jesus fez ao longo do seu ministério. Mas quando eu leio isso, sempre me vem a pergunta: e agora? O que eu faço com essa liberdade? Agora que eu sou livre? E Paulo ele diz algo que vai nos ajudar muito a responder essa pergunta: o que eu faço agora? Paulo vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, e também no capítulo 10, versículo 23, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E depois ele vai dizer: tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar me levar por nenhuma dessas coisas, me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Isso me ensina que liberdade não é licença. Liberdade não é uma autorização para eu viver como eu quiser, não uma carta de libertação onde eu posso fazer o que eu quiser porque agora eu sou livre. Ser livre em Cristo não quer dizer que eu posso fazer tudo, não é fazer tudo que eu quero, mas é aprender a escolher o que fazer para que agrade a Deus e que me faça me parecer mais com Jesus. Então, a verdadeira liberdade é essa. É viver para agradar a Deus. É viver para se parecer mais com Cristo. O próprio Paulo ele nos adverte lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, para não usarmos da nossa liberdade para dar acesso, dar vazão à libertinagem e nos colocar de novo debaixo de jugo de escravidão. Ou seja, fomos libertos das correntes, mas não use essa liberdade para depois se colocar debaixo de correntes novamente. O que ele quer dizer é, uma vez livre do pecado, por que você está indo se tornar escravo do pecado de novo? Escolhendo deliberadamente a fazer essas coisas que antes você não tinha escolha, mas agora você tem. Isso me leva a entender algo muito importante, que ser livre não é viver sem vínculos com pessoas, com instituições, com organizações. Ser livre não é viver sem vínculos. Ser livre não é se isolar do mundo. Ser livre não é criar uma bolha espiritual e viver separado do mundo como se eu fosse melhor porque eu recebi a graça. Precisamos tomar muito cuidado com isso. A verdadeira liberdade que Cristo nos dá é a capacidade de escolher. É a escolha. É a partir de Cristo termos escolha. Escolher a quem eu vou servir, escolher aonde eu vou gastar minha vida, escolher como eu vou viver os meus dias, como eu vou investir as minhas forças, até que minha vida chegue ao fim. Como você quer viver? O que você quer fazer dos seus dias? Qual o valor do seu tempo? A diferença é que ser livre em Cristo não nos isenta de correntes. Porque afinal das contas, todos nós carregamos correntes. O que você vai fazer com as suas correntes? O que você vai fazer com aquelas que você deve quebrar, com aquelas que você deve escolher? É a escolha. Olha só, a diferença é que em Cristo nós podemos escolher quais correntes nós queremos carregar. E aí eu posso dizer para você o mesmo que Paulo. Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 22, ele diz que aquele que era livre agora se torne escravo de Cristo. E eu, como Paulo, escolhi ser escravo de Cristo. Eu escolhi essas correntes. As correntes que me prendem a esse amor. Escravo desse amor. Escravo desse amor tão grande. Escravo desse amor que supera todas as coisas. Escravo desse amor. Porque é esse amor que não nos oprime, é esse amor que não nos humilha, é esse amor que não nos destrói. É esse amor que
nos restaura. É esse amor que nos constrange a tal ponto que nos faz escolher uma vida melhor. Esse amor que nos ama de uma maneira tão inexplicável que nos faz simplesmente mudar a direção e o rumo da nossa vida porque é um amor grande demais. Jesus nos ama demais, demais, demais. E é por isso que eu escolho ser escravo desse amor. É por isso que eu escolho essa única corrente, que é Cristo sendo a minha âncora, a âncora da minha vida. Essa é a única corrente que eu preciso. Essa é a única corrente que eu escolho. É a corrente que eu escolho carregar. É a corrente que eu escolho na minha vida. É ser escravo desse amor, é ser escravo de Cristo. Servo totalmente de Cristo. Quando eu olho ao redor, eu vejo o mundo e eu não consigo mais enxergar minha vida lá. Eu não consigo mais me ver lá. Eu não consigo ver vivendo como eu vivia antigamente. Não tem lugar para mim mais lá. Eu cheguei à mesma conclusão que Pedro. Pedro, ele, em determinado momento lá no Evangelho de João, capítulo de número 6, no versículo 68, ele vai dizer: para onde iremos, Senhor? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde que você pode ir? Não há melhor lugar para estar do que no centro da vontade dele. Hebreus capítulo de número 6, versículo 19 diz que ele é a âncora da nossa esperança. Jesus é a âncora. Essa é a única corrente que eu preciso. E eu digo isso e encerro aqui. Se ele te libertou, você é livre. Mas entenda isso, que não importa o que o mundo apresente para nós, a palavra de Deus diz que o caminho da perdição, ele é largo, ele é espaçoso. E muitos encontram esse caminho. Mas o caminho do justo, o caminho da perfeição, o caminho da salvação, ele é estreito. Jesus declara lá em João capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o caminho que eu quero. Esse é o caminho que eu te aconselho a escolher também. Te vejo no próximo vídeo. Até amanhã.